revisão, o legal da revisão é que elas não têm um tema pré-definido, que nem as demais aulas, então aqui dá para treinar a gente identificar qual o tema de cada questão, né? Que na prova não vai vir. Essa é uma questão de teoria dos números, essa é uma questão de análise combinatória, né? Você que tem que ler, interpretar e entender de que assunto é aquela questão. Vamos ver aqui o primeiro, olha só. Um grupo de 50 turistas veio ao Brasil. Primeira, essa acho que vai ser a questão mais puxadinha da aula. As questões em geral da UNIRG, pelo menos dessa banca Access, são bem diretas, tá? Então essa é a única que tem um toque de criatividade, eu achei, porque ela foge um pouquinho do senso comum para esse tipo de questão, de leve. Então talvez seja mais difícil da aula, mas ela não é nenhum bicho de sete cabeças, se você fizer com cuidado. Veja bem, um grupo de 50 turistas veio ao Brasil. Desses, 28 visitaram o Pantanal, 22 visitaram o Parque do Jalapão e 15 visitaram Brasília. Ainda, 8 visitaram Pantanal e Brasília. E desses 8, 3 também visitaram o Parque do Jalapão. O total de turistas desse grupo que visitou somente o Parque do Jalapão foi. Então, esse texto que mostra, tantos visitaram e visitaram isso, dá uma característica para um grupo. Aí pega uma quantidade, que pode ter gente do outro grupo também, fala, tanto fizeram essa outra ação, visitaram tal lugar, ou escolheram tal disciplina, ou fizeram curso de tal língua, e aí depois começa a falar de 2 em 2, ou de 3 em 3, tantas pessoas fizeram inglês e espanhol, ou escolheram basquete e futebol. É típico texto de questão de teoria dos conjuntos, que no meu material fica lá no capítulo de teoria dos números, em que eu incluo conjuntos numéricos, e aí entra a ideia de conjuntos, e que se resolve por diagrama de Venn, né? Então é uma coisa muito mais prática do que ficar ensinando teoria ou diagrama de Venn, eu vou colocar aqui já mãos à obra. Então, o diagrama de Venn serve para até 2 a 3 conjuntos, nesse caso temos 3 que são os locais de visita, Brasília, não, Pantanal, Parque do Jalapão e Brasília. Então essa bola vai representar o Pantanal, o conjunto de pessoas que visitaram o Pantanal. Essa aqui vai representar, o primeiro que fala é Pantanal, a segunda, o Parque do Jalapão. E essa terceira bola aqui vai representar as pessoas que visitaram Brasília, esses turistas. Normalmente aqui nessa questão nem era necessário, mas é um bom hábito você colocar aqui um retângulo em volta, representando o conjunto universo. Essa área aqui fora das bolas seria caso houvesse turistas que não visitaram, passaram mal e ficaram no hotel, enfim, não visitaram nenhum desses 3 locais, tiveram que voltar, tiveram problemas ao embarcar, mas não é o caso dessa questão. Não vai ter ninguém aqui fora que seriam as pessoas que não estão inclusas em nenhum dos 3 grupos. Aí você dá nome aos grupos, geralmente letras que representam o que o grupo significa. Pantanal eu vou chamar de grupo P, Parque do Jalapão, não vou colocar P de Parque, vou colocar J de Jalapão, e Brasília, vou colocar B de Brasília. Qual é a técnica que se usa para se preencher um diagrama de Venn? Primeiro, você tem que entender que o diagrama de Venn, eu gosto de brincar que ele coloca cada um no seu quadrado. Quando você falou que 50 pessoas, 28 visitaram o Pantanal, você incluiu aqueles que visitaram Pantanal e Brasília, aqueles que visitaram Pantanal e Jalapão, aqueles que visitaram Pantanal, Brasília e Jalapão, tá? E aqueles que visitaram somente Pantanal. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa visitou Jalapão, Brasília e Pantanal. Ele vai ser, nesse texto, ele vai estar sendo contabilizado aqui, nesses 28, porque ele visitou Pantanal. Ele vai ser contabilizado aqui nesse 22, novamente a mesma pessoa, porque ele visitou o Parque do Jalapão. E ele visitou também Brasília, ele vai estar contabilizado 3 vezes. Quando você usa o diagrama de Venn, cada pessoa é contabilizada uma única vez. Então, a característica principal do diagrama de Venn é que quando você soma as regiões aqui, vai dar exatamente o total de pessoas, porque quando você preenche elas da forma correta, usando a técnica correta, você deixa cada pessoa aparecendo uma única vez. Observe que aqui tem um grupo, essa área das pessoas que visitaram as 3, tá? Então elas não vão estar aqui, porque quem visitou as 3 não visitou apenas o Pantanal. Nessa região aqui, ó, todo mundo que estiver nessa região visitou Pantanal e Jalapão. Quem tiver nesse peixe aqui, ó, nesse olho de gado, nesse olho, como você poderia pensar, é quem visitou, está na intersecção entre Jalapão e Brasília.
E aqui na intersecção entre Pantanal e Brasília são as pessoas que visitaram Pantanal e Brasília. E quem tiver nessa região aqui, ó, visitaram exclusivamente Pantanal. Então ela não vai estar aqui essa pessoa, porque aqui são só para as pessoas que visitaram Pantanal e Brasília, entenderam? E se for pessoas que visitaram somente Pantanal e Brasília, seria essa meia-lua aqui, ó. Porque que visitaram Pantanal, Brasília e Jalapão estão aqui. Vamos colocar isso em prática? Qual é a técnica? Você tem que preencher do miolo, do meio, da região de maior intersecção para fora, para as camadas exteriores, para quando tiver intersecção 2 a 2, depois as partes que não tiverem intersecção. Então tem que começar por esse miolo, e ele deu, se você interpretar o texto direitinho, ele falou aqui, ó, 8 visitaram Pantanal e Brasília. Então Pantanal e Brasília, que é esse peixe aqui, esse olho aqui, ó, essa região, tem 8. Só que ele falou, desses 8, 3 também visitaram o Parque do Jalapão. Então esses 3... que é do grupo dos 8 que está no Pantanal e Brasília, visitaram então Pantanal, Brasília e Parque do Jalapão. Então 3, ele deu aqui de uma forma um pouco diferente do tradicional, é esse valor aqui. Dos 50 turistas, somente 3 visitaram os 3 lugares. Tá certo? Aí direto já pego aqui, ó, se 8 visitaram Pantanal e Brasília, e essa região aqui, ó, é da intersecção de Pantanal com Brasília, e aqui já tem 3, então nessa região, que é quem visitou somente Pantanal e Brasília, mas não Jalapão, são os outros 5 dos 8, tá certo? O que mais? Agora vem a parte que é um pouco mais complicada. Geralmente o aluno está acostumado a ir preenchendo tudo e aqui no final fica alguma variável x em algum lugar. E aí ele faz uma equação, geralmente da soma de todas as partes, e encontra. Aqui eu não tenho essa informação, que é de quem visitou Brasília e Jalapão, mas não Pantanal, não tem no texto. Nem essa aqui, são as próximas que eu tinha que preencher, que são quem visitou Pantanal e Jalapão, mas não Brasília. Então nessas aqui eu vou colocar letrinhas. Porque tem que preencher antes de preencher as mais de fora. Tem que preencher com alguma coisa. Se não tem número, você põe letrinha X e Y. E vou preencher agora os de fora em função deles. Então, por exemplo, agora eu tenho, ó, Pantanal. Foram 28 pessoas. Só que aqui, ó, Pantanal é toda essa bola. Pantanal é a bola toda. Eu vou descontar esses 5 que já estão inclusos aqui, porque são os que visitaram Pantanal e Brasília. Esses 3 que visitaram Pantanal, Brasília e Jalapão, então desses 28 eu tiro 8, sobram 20. E tem que tirar esse X aqui, que são as pessoas que visitaram Pantanal e Jalapão, para ficar só com as pessoas que visitaram somente o Pantanal, que vai ser 20, que é o 28 menos 8, tirando ainda o X. Então essa quantidade 20 menos X é o número, a quantidade de turistas que visitaram somente o Pantanal, exclusivamente o Pantanal. Vou fazer a mesma ideia, que é pegar o valor da bola toda e tirar das partes que já estão preenchidas, para Jalapão e para Brasília. Jalapão é que tem mais letrinha, porque pega X e Y. Jalapão são quantas? 22. Aí você tira o 3, cai para 19, né? Tira o X e tira o Y. Então eu vou ter aqui 19 menos X menos Y. Tá? Você vê que essa parte aqui eu nem vai acabar aparecendo ela inteira, eu nem vou mexer muito nela, mas para ficar claro, e você entender o processo na receita de bolo aí, né? Eu vou deixar assim. Porque no fundo ele quer saber quanto é esse aqui, não, ele quer saber quanto é essa região aqui, que é o 19 menos x menos y. Total de turistas desse grupo que visitou somente o Parque do Jalapão, é esse grupo aqui, ó. Essa região aqui, deixa eu tentar destacar. Aqui, ó. Que esse aqui, ó, é só quem visitou exclusivamente o Jalapão, sem ter visitado Pantanal, nem Pantanal e Brasília ou Brasília, tá? Continuando agora para Brasília. Quantos? 15 visitaram Brasília. 15, eu tiro 5, ficam 10. Eu tiro 3 agora, sobram 7. Tiro y, eu vou ter 7 menos y. Pronto. Agora que está tudo preenchido, porque aqui não vai ter ninguém, é zero, porque todos os turistas visitaram pelo menos um desses lugares, eu vou dizer que a soma das partes, como está cada um agora só sendo contabilizado uma única vez, tem que dar 50. E vou focar minha atenção para não perder de vista que o que eu quero é o 19 menos x menos y, tá? Que é esse pedaço. Então vamos lá, a soma vai ser, vamos colocar todas as partes aqui, 20 menos x, tentar fazer apertadinho, ver se não extrapola o espaço. Mais x, mais 8, vou colocar aqui 8, tá? Mais x, mais 8. Então já somei esse, com esse, com esse, com esse. Faltam essas três aqui. Mais 19 menos x menos y. Mais y mais 7 menos y.
Isso aqui dá o total de pessoas, agora cada uma contabilizada uma única vez, então tem que dar 50. Agora observe que legal, quando você faz isso costuma acontecer esse fenômeno aqui, ó. O menos x vai cortar com mais x, dá 0. Eu não vou cortar esse menos y com esse mais y, porque esse menos y ele é parte do protagonista da história aqui, que eu quero achar, que é esse aqui, ó, 19 menos x menos y. Então eu vou cortar esse mais y com esse menos y, e aqui eu vou trocar por uma letra só, porque esse valor aqui, ó, é o que eu quero descobrir. Então, como ele representa as pessoas que visitaram apenas o Parque do Jalapão, eu vou chamar esse trecho aqui que eu circulei de J de Jalapão, tá? J minúsculo, para não confundir com o nome do conjunto. Aí sobrou 20 mais 8, que dá 28, mais tudo isso aqui que eu chamei de J, que é o que eu quero descobrir, mais 7, igual a 50. 28 com 7 dá 35. Passa subtraindo 50, 50 menos 35, eu tenho 15. 15 o quê? Turistas. Então, foram 15 turistas que visitaram exclusivamente o Parque do Jalapão, sem ter visitado ou Pantanal ou Brasília. Isso eu fico gabarito da letra C de casa.